Futuro do RH. No mundo das organizações, a gente vem falando bastante sobre pessoas tóxicas, seja de qualquer gênero. Mas o fato é que se tem pessoas tóxicas, deve ter pessoas medicinais, pessoas saudáveis, daquelas que, a hora que chega perto de você, no ambiente, numa reunião, em qualquer lugar, ela muda e muda para melhor. Eu sou Lígia Zottini, pesquisadora de cenários futuros, fundadora do Voicers, num collab super especial aqui com a Pio para falar do futuro do RH. E hoje eu tô aqui com meu amigo Gustavo Tanaka, que trabalha e faz uma série de coisas sobre masculinidade. E a nossa conversa aqui hoje é sobre masculinidade saudável e como tudo isso impacta a vida daquele ser e daqueles seres em primeiro lugar. E a partir daí, como é que as organizações conseguem se beneficiar desse saudável. Antes do Gu se apresentar, a gente pede para que você, caso o conteúdo faça sentido, que você possa compartilhar, enviar. Enfim, a gente está no Spotify, a gente também está no YouTube. Conte para as pessoas, essa é uma troca muito especial e que vale a pena ouvir para que as organizações ganhem status cada vez mais saudáveis. Gu, seja bem-vindo. É uma honra te receber aqui. Depois de tanto tempo, né? A gente faz tempo que a gente não bate um papo oficialmente na frente das câmeras. Sim, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui mais uma vez. Agradecer a equipe aqui também. Lindo o cenário, lindo tudo aqui. Tô feliz de estar aqui. Que bom. Eu acho que você pode começar se apresentando um pouco, né, do seu trabalho com homens. Eu acho que eu te conheci já capitaneando isso há algumas existências atrás, né? A gente brinca que antes e depois do Covid tem várias vidas, né? Uhum. Então, começa daí, se apresenta. Bom, prazer para quem está assistindo. Eu sou o Gustavo Tanaka. Eu sou um ser humano em busca de evolução e de uma caminhada mais coerente aqui no planeta. É o que eu busco fazer. E aí vou encontrando maneiras de me apresentar para o mundo, de me relacionar, de interagir, de servir, de aprender. Então eu escrevo, tenho uma atuação como escritor, produzo conteúdos nas redes sociais também e desenho experiências de aprendizado. Uma dessas formas de criar experiência de aprendizado é o Brotherhood. O Brotherhood surgiu da minha busca por compreender melhor a minha masculinidade, por compreender melhor o que significa realmente ser homem. E a partir daí começou uma série de aprendizados transformados em experiência compartilhada com outros homens, com mulheres, com formas da gente aprender mais e se aprofundar um pouco além daquele superficial que eu já aprendi quando eu era moleque. O que tem além disso? Qual é o próximo passo? Para onde caminha a humanidade? Então essa é a minha busca. Muito bom. Gu, eu acho que desse lugar, as corporações enquanto organismo vivo, né? A gente tem um outro episódio aqui sobre o feminino. Ela está buscando, assim, acho que nunca houve tempos tão desafiadores do ponto de vista reinvenção, né? Mas eu também acho que nunca a gente teve a oportunidade de criar tanta coisa nova num curto espaço de tempo. E eu acho que essa dança passa pela liderança que a gente estava acostumada até então, né? E pertencia a um gênero, pertencia a um tipo exato, né, de recorte de masculino dentro desse gênero no topo. Começa por aí, como é que a gente dança entre o que nós tínhamos até pouco tempo atrás, né, e que era a referência, que muitas vezes vinha com muitas dores, e aí talvez por isso a gente entender da toxicidade, e o que a gente pode esperar desses próximos passos, visto que nós estamos olhando para muitas coisas, inclusive esse masculino. Eu não acho que é o que nós tínhamos, é o que nós temos. Tá bom. Ainda é, se você pegar a maioria das Verdade. empresas, tanto grandes empresas quanto pequenas e médias, Sim. a gente tem essa cultura baseada nessa estrutura patriarcal de vida da sociedade, que considera o homem como o topo, como o líder, como o chefe, como o detentor do poder, e que a partir disso se desencadeia uma série de relações. Só que é importante a gente olhar para o contexto de por que isso aconteceu e como é que a gente chegou nesse lugar, né? E para onde isso está nos levando. Acho que esse que é o principal, assim, Tá a gente bom. olhar um pouco para frente, assim, para onde está levando isso. Se a gente olhar para a história, a gente vai ver que a gente passou por períodos de guerras, de muita violência, de conquistas e tal. Então, era uma época onde a força do homem era necessária desse lugar,
né? Para você defender o seu território de um inimigo, para você conseguir promover uma grande revolução, você precisava dessa liderança do cara que impunha pelo respeito, pela força, pela violência, pela habilidade física em manejar uma espada, em atirar, enfim, pela estratégia de conseguir conquistar territórios e tudo mais. Então, esse era o nosso passado, de alguns séculos atrás. E a gente foi evoluindo, hoje está um período de relativamente mais paz, porque tem guerras acontecendo aí. E aí, essa mesma cultura foi aplicada nos negócios, nas lideranças dos homens, isso que é ser homem, e aí quando o cara que aprendeu que ser homem é ser o cara que tá com a arma ali, é o cara que tá com a espada, é o cara que grita, que fala mais alto. Quando esse cara vai para o mundo dos negócios, para uma mesa de reunião, ele reproduz inconscientemente esses comportamentos. E a gente precisa repensar, porque a gente está vivendo um período diferente hoje que talvez essa violência não seja mais necessária. Pelo contrário, ela é prejudicial. E aí que a gente começa a falar de tóxico, Perfeito. porque é prejudicial. Basta ver quantas pessoas aí estão em burnout, depressão, ansiedade e tudo mais. Então a gente pode partir disso. E para onde a gente está caminhando? O mundo está sendo destruído. Essa é a verdade. O consumo desenfreado, cada vez mais, produzir cada vez mais e tal, o resultado, o lucro a qualquer custo, está fazendo com que a gente esteja consumindo o planeta. Isso não é novidade para ninguém. A gente pode ignorar isso e seguir fazendo do mesmo jeito ou falar, opa, peraí, como é que a gente pode fazer diferente? O que é que tem que mudar? Perfeito. E esse masculino, posso falar ressignificado? Ou esse masculino com uma reflexão mais atual, ele automaticamente atua nesses pontos de desafio, imagino. Sim, porque aí a gente vai entrar um pouco... vou filosofar um pouco. Tá bom. Se eu for muito para filosofia, você Eu me traz trago de de volta volta, aqui, pode deixar. tá? Porque é o que eu gosto, assim, eu gosto Tá de bom. expandir um pouco assim. Tá bom. E a gente vai, né? Qual que é o papel do homem na sociedade? O que o homem veio para fazer aqui? Qual que é a sua função? E aí, aprofundando um pouco em pesquisas, estudos, entendendo essa temática, eu chego na palavra responsabilidade. Perfeito. O papel do homem é a responsabilidade. E o homem, o que diferencia um menino de um homem? Um adolescente de um homem? O adolescente não tem responsabilidade. Ele é irresponsável. É a natureza do adolescente. Quando é que ele se torna um homem? Quando ele começa a assumir mais responsabilidade. A gente, como homem, estou falando como homem, a gente tem que assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo no mundo hoje. E o que está acontecendo no mundo hoje é isso que eu falei. Essa violência, destruição, uma cultura que não está fazendo bem para as pessoas. Então, de quem é a responsabilidade de mudar? Dos homens, que foram os que causaram isso. Sobretudo aqueles que são em cargos de liderança, no poder. Então, se a gente olhar por essa perspectiva, entender realmente a responsabilidade que um homem tem, a gente vai trazer para a responsabilidade de si, cuida de si, cuida da sua vida, cuida das coisas, cuida da sua sujeira, cuida da bagunça que você faz, cuida das suas emoções, não terceiriza isso para ninguém, cuida das suas relações, cuida das suas parcerias, do seu casamento, cuida dos seus filhos, não terceiriza a educação dos seus filhos, cuida, assume a responsabilidade por isso, assume a paternidade, assume a sua responsabilidade diante da casa, não só de ser o provedor, esse é um dos aspectos, mas você tem muitas outras responsabilidades. Cuida das relações de amizades, cuida das relações de trabalho, se responsabiliza pelo que está acontecendo no mundo. E aí a gente vai expandindo até entrar na responsabilidade social. Responsabilidade ambiental. Essa é a função, no meu entendimento, do que o homem tem que buscar hoje. Perfeito. Gu, nessas suas andanças em liderar muitas rodas, muitas trocas, a gente percebe que, ademais dessa carga, né, do que vem em cima histórica da figura do homem, a gente pode dizer que tem desafios enormes de saúde emocional mesmo, né? Como é que a gente traz o saudável se esse emocional ele é mais difícil da gente conseguir com que venha fora? Até pela criação que nós temos até agora. Então, nas suas rodas, nos trabalhos que você tem lá no Brotherhood, conta um pouco como é que é a experiência de receber esses homens logo que eles chegam e que tipo de coisa vocês acabam vivendo que permite que esse saudável venha? É muito mais simples do que as pessoas imaginam. Conta mais. Porque
Basta a gente criar um ambiente um pouquinho diferente, com uma proposta um pouco diferente em termos de conversa e em termos de escuta, sobretudo, para que uma nova forma de se comportar emerja. Então não é que a gente propõe atividades, propõe dinâmicas, então a gente senta e a gente conversa. Só que nessa conversa a gente se escuta e a gente dá espaço. Nessa conversa eu posso falar uma coisa vulnerável que eu não conto para ninguém, ou que eu não costumo contar, ou que eu não costumo dividir. E aí quando eu conto e uma outra pessoa, eu percebo que as pessoas ali escutam e acolhem e tá tudo bem, opa, isso vai dando espaço para o cara poder falar também, pô, isso aqui eu também tenho vontade de falar, tô com vontade de contar uma coisa aqui que eu vivi e tal. Então é bem simples, sabe? É a gente criar um espaço diferente daquilo que acontece na mesa do bar, quando os homens estão falando normalmente do que está acontecendo fora deles. O que está acontecendo fora deles, às vezes é o que está acontecendo no time de futebol, no campeonato brasileiro, às vezes é o que está acontecendo na política, às vezes é o que está acontecendo na economia. Mas e o que está acontecendo ali dentro? Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua relação com seus pais? Como é que está a sua relação com seus filhos? Sabe? E aí a gente, falando sobre essas coisas, naturalmente surge um novo comportamento. Então é muito simples, é natural, que é algo que é natural do ser humano, não está buscando nada de diferente. Então não precisa de nada muito revolucionário. Vamos criar um espaço diferente aqui de conversa. Claro que a gente acaba aplicando algumas metodologias de conversa para poder facilitar esse processo. Mas é algo que todo mundo poderia fazer, no meu entendimento. Eu acho que quando as pessoas se apartam, talvez, da organização e vão buscar esses retiros de troca, elas já chegam de um lugar predisposto a, né? A me abrir ou minimamente a estar vivendo algo que eu não estou acostumada no dia a dia. Eu acho que a gente está há muito tempo auto-identificado com as posições de trabalho, né? Eu sou, muitas vezes, vem com o cargo que eu faço, né? Eu sou uma pessoa de marketing, eu sou um executivo, uma executiva, mas... De fato, como a gente pega esses ambientes, e eu sei que você trabalha muito com a escutativa, né? Essa sua capacidade de escutar de verdade o outro. Como é que eu transporto isso nos ambientes onde a forma de se liderar parte do pressuposto daquilo que está sempre falando, daquele que está sempre falando, né? Como eu abro e aí muito trazendo para dicas, né, práticas dessa aplicabilidade. Como você faria se você tivesse sendo convidado numa organização? Porque não é simples, né? Ali a pessoa está auto-identificada com o cargo projeta, protege e blinda. Como vai? Você já participou de alguma reunião onde você tem várias pessoas numa mesa e aí tem só 2 ou 3 que falam? Sim, sim. Esse é o modelo, entendeu? Quem são essas 2 ou 3 que falam? Ou é a pessoa que tem o cargo hierárquico mais alto, ou é a pessoa que fala mais alto, que fala melhor, que é mais bem articulada. E é aquela pessoa que é mais introvertida, ou que talvez não esteja nesse cargo, ela tá só ali achando que ela não pode falar, que ela não tem voz. Então, uma coisa muito simples é começar a facilitar uma conversa onde todo mundo fala, sabe? É você dar espaço. O que você tá achando aqui? Não importa que a pessoa é o estagiário ou que não tem um cargo tão alto, mas ela tá observando. Ela tá vivendo coisas. Muitas vezes as respostas vão vir dessas pessoas, não das pessoas que estão sempre falando. Porque normalmente quem fala menos é quem observa mais. E se a gente escutar quem observa mais, talvez a gente consiga ter alguns insights bem valiosos. Então, fazer essa conversa circular. É isso que eu gosto, de fazer a conversa circular. Então, quando tá aqui, estamos monopolizando aqui, eu, você, peraí. Você já falou muito, Lígia, vamos falar aqui sobre... Vamos falar sobre tal... Agora, eu falei demais, vamos escutar tal pessoa. O que você acha disso? Qual que é a sua percepção? Tanto dá para fazer isso com uma metodologia, quanto simplesmente abrindo espaço, prestar atenção. Quem que não falou aqui ainda, gente, da reunião? Você tá aqui o tempo inteiro só escutando. O que você acha disso aqui? Qual que é a sua percepção? É simples. Por isso que eu gosto assim, de trazer para o simples, para que as pessoas percebam que dá para ser aplicável, que não é algo que depende de uma consultoria, não precisa contratar ninguém para ir lá, para ensinar vocês a conversarem. Tipo, é tão óbvio, sabe? Então, às vezes eu percebo que eu, por estar muito frequentando esses espaços de roda de conversa, onde existe a escuta, onde é algo natural, quando eu chego numa reunião que tem 1 ou 2 pessoas que estão lá falando, eu falo, cara, isso aqui é selvagem.
Eu me sinto meio isso aqui é selvagem, cara, as pessoas não escutam. Ou interrompe. Cara, interrompeu 2, 3 vezes, cara, eu já me sinto mal de estar naquele espaço, entendeu? O mundo das organizações que a gente está tentando desenhar aquilo que é tóxico, tem o tal do interrupting, né? Total. Ou mansplaining, e participa dessa violência que você está contando, né? De você interromper o tempo todo, geralmente o que acaba sendo classificado é contra as mulheres. Ou então você tentar, né, explicar para ela de uma forma muito infantil. E tudo isso, eu acho que todas as vezes que eu tô com você numa conversa que, ademais de ser hoje aqui só eu e você me lembra da primeira vez que eu sentei numa roda contigo e você falou, cara, faz o bom uso da palavra. O que é fazer o bom uso da palavra? É o equilíbrio entre a escuta e a fala. Se você consegue buscar o equilíbrio entre a escuta e a fala... Eu tô aqui, tô conversando com você, mas eu poderia fazer mau uso da palavra se você me fizesse uma pergunta e eu demorasse 15 minutos para dar uma resposta, aproveitando o tempo que eu tenho para falar, aí não tem troca. Então eu preciso saber a hora de parar. E eu preciso saber a minha hora de falar, a minha hora de começar. Que você pode estar fazendo uma pergunta e aí, antes de você terminar, eu já estou respondendo a sua pergunta ou já querendo falar. Ou a mesma coisa você. Eu posso estar respondendo e você já me interrompe e já fala de alguma coisa, como tem muitos entrevistadores que funcionam dessa maneira. Então, para mim, o bom uso da palavra é observar o equilíbrio entre a fala e a escuta. Mas também se eu falar pouco, então você me faz uma pergunta, você elaborou tudo, faz uma pergunta e eu respondo em meia palavra, assim, talvez você fique um pouco chateada e frustrada porque você esperava que eu falasse mais. Então, qual é o equilíbrio? Aí é uma medida individual e essa é uma arte, a gente aprender o equilíbrio entre o silêncio e a fala. Quando é a minha hora de falar? Num grupo, quando é a minha hora de falar? Eu já falei bastante ou eu falei pouco? Eu estou me posicionando pouco? Tem gente que se esconde e não se posiciona. Tem gente que fala demais. E aí cada um vai saber o que tem, cada um vai saber o que tem que fazer. Maravilhoso, Gu. Eu vou ler um dado aqui, e aí eu queria que você falasse baseado em tudo que você está vivendo, tá? Eu até sei que você acabou de voltar de uma viagem muito, muito bonita para fora e para dentro, né? E eu acho que tem a ver com um depara para esse mundo dos negócios. A pesquisa da Catalyst mostrou que empresas que possuem um ambiente combativo entre homens geram a tal da chamada ansiedade masculina, tá? Eu tenho que sempre me provar o tal do acabei de voltar da guerra, né? Ou estou na guerra. A angústia que os homens sentem quando acham que não estão cumprindo os rígidos padrões de masculinidade da sociedade gera esses desconfortos internos que muitas vezes não dá nem para nominar, né? Dos 1.000 homens que essa empresa entrevistou nos Estados Unidos, 94 experimentou pelo menos algum grau de ansiedade masculina no trabalho, baseado nesse ambiente combativo, nesse lugar que eu tenho que ser. 94 de Por 1.000%? 94%, cara, tá. 94%, é Nossa, bastante coisa. É muito. Fala por aí, o que você sente dessa ansiedade masculina e ambiente de trabalho, e como é que a gente rompe isso? Eu sei que você falou bastante sobre o simples da troca e da vulnerabilidade, mas quem tá lá não é tão simples, 94% não tá conseguindo romper isso. É uma questão cultural que precisa ser observada com um pouco mais de detalhe. Assim. Eu estou trazendo coisas simples, mas eu sei que é um problema complexo. A gente está aqui com os RHs, então desse lugar é um desafio enorme. Sim, eu estou trazendo propostas simples para um problema complexo. É cultural porque a gente, e tem vários homens aqui que estão aqui na gravação que talvez concordem comigo, assim, a gente cresce numa cultura muito competitiva entre homens, sabe? Que desde as brincadeiras, eu, por exemplo, cresci brincando de luta com os meus primos, brincando de guerra, jogando videogame, querendo vencer, jogando futebol, querendo vencer. Se eu perdesse, eu era sacaneado e tudo mais. Aí eu entrei na adolescência e aí começava a ter competição de quem ficava com mais meninas e quem ficava com menos era o cara que era sacaneado, o cara que não ficava com ninguém, o cara que era homossexual era mais ainda. Então, uma cultura muito dessa competição, assim. Isso vai entrar na bebida, quem bebe mais cerveja, quem bebe menos. Essa competição, ela está instaurada nessa cultura. Quando os homens se relacionam, já tem um lance de, tipo, quem vai sacanear e quem vai ser o sacaneado. Tá. É meio que automático isso. Mas não precisa ser assim,
sabe? Então, o lance, eu acredito, é começar a promover uma cultura diferente dessa, da competição. O mundo corporativo, ele é isso. Vão competir pela mesma vaga. É uma cultura baseada na escassez. Não tem a vaga para todo mundo, só um que vai... Né, a pirâmide, porque é uma pirâmide. A pirâmide é assim, ela não é assim. É uma pirâmide, ela tem uma estrutura onde só tem um ali, no topo. Né? Então, se a gente cria uma estrutura hierárquica desse tipo, isso vai gerar essa competição, porque todo mundo tem o desejo, todo mundo não, mas a maioria das pessoas tem o desejo de subir, de ascender e de chegar nesse topo aqui. Isso é muito doentio. Essa é uma cultura que não é só do corporativo. O corporativo exacerba isso, eu acho, mas é da sociedade, sabe? De achar que eu tenho que ser melhor, de achar que eu tenho que vencer, de que eu tenho que produzir mais. Por isso que as pessoas estão com burnout, por isso que as pessoas estão com crise de ansiedade, porque não dá tempo, muita coisa pra fazer e tal, e bater meta e tudo mais. Tem um lado positivo da competição, e um pouco saudável, assim, que estimula o melhor de cada um, sabe? De cada um buscar o seu melhor e tal. Só que tem que ter um limite isso. Se não tem um limite, você gera esse espaço pouco saudável. Então, como é que a gente substitui essa cultura da competição para colaboração? Como é que a gente faz as pessoas entenderem que não precisa competir, que tem espaço para todo mundo, que todo mundo vai ganhar, que todo mundo vai crescer junto? Quando uma organização cresce, todo mundo cresce junto. Quando uma pessoa se desenvolve, todo mundo se desenvolve. Quando eu evoluo, você evolui junto. Quando você evolui, eu evoluo junto. Quando um grupo de pessoas evolui, a humanidade evolui junto. Exato. Então a gente não está separado. Não tem essa diferença. É melhor a gente entender que está todo mundo vivendo nesse mesmo planeta a mesma história. E eu gosto de pensar o seguinte, que viver é um negócio que é desafiador. Eu, pelo menos, acho. Tem gente que acha mais fácil. Eu acho desafiador, assim. E a gente não recebeu as instruções adequadas. Então, se está difícil para todo mundo, por que a gente não se ajuda? É meio óbvio isso. Parece perguntando dessa forma, pô, vamos se ajudar, entendeu? E aí essa competição, ela vai contra essa ideia de que a gente pode se apoiar nessa caminhada. Em viver. Só viver. Vamos se ajudar a viver? Não precisamos pensar nesse momento aqui nas metas. Vamos se ajudar a viver? Se você estiver bem, eu tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho. Se eu estiver em paz, eu tenho certeza que eu vou me apresentar melhor no trabalho. Se aquela pessoa está gostando do ambiente, eu tenho certeza que ela vai dar o melhor dela. Agora, quando isso não está acontecendo, a gente tem uma cultura que vai se desmoronando e as peças são substituídas, as pessoas são descartadas, porque, então essa pessoa aqui que não performou, essa pessoa aqui que não integrou, essa pessoa aqui que não está indo bem, vamos trocando. E essa é a cultura que a gente tem hoje em muitas empresas, infelizmente. E daqui para frente isso vai ou ser substituído por máquina ou vai ser mais desafiador você descartar pessoas, porque ela vai ser essencial para aquilo que teoricamente você está contratando, né? A máquina não pode fazer, é porque um humano completa aquele lugar. E essa humanidade, ela tem esse nível de único, de inédito, sabe? Acho que tem um ineditismo aí que a gente vai começar a observar, né? Passando por esse lugar do repetido. E eu quero recortar o inédito. Você tocou ali no começo da sua fala sobre presença, né? Masculinidade trazendo presença. Então, presença nos seus relacionamentos, presença, né? A gente já conversou algumas vezes sobre, talvez, uma forma de medir sucesso daqui para frente, para alguns já é no presente, é ter o tempo, né? Tempo para poder viver aqueles que estão próximos. A gente vai ter um episódio aqui sobre jornadas diferentes no mundo do trabalho, né? Que a carga masculina também precisa ser reorganizada, porque ainda vocês são aqueles que trabalham muito para fora, né? Tem uma carga que cai sobre a mulher, seja a mulher mãe, a mulher que está na casa, mas tem uma carga que parece que tem uma grande perda da figura, né, do feminino aí, mas tem uma perda gigantesca da figura do masculino. Eu estava vindo para cá e caiu no algoritmo das minhas mídias sociais sobre um estudo que a Forbes lançou. Quem sente mais a ausência daquele homem que trabalha? Daqui 20 anos, provavelmente quem vai se lembrar são seus filhos, filhas, e a sua rede afetiva mais próxima. As pessoas que estavam lá, que você deu 15 horas por dia de trabalho, não vão lembrar que você deu 15 horas.
Então tem uma dança também dessa identificação com o trabalho que o masculino tem mais forte, que está fazendo ele perder coisas importantíssimas, né? O primeiro ano do seu filho, da sua filha, ele só vai ser bebê por um aninho. Ele só vai ser criança por, sei lá, talvez 10 primaveras, sabe? Aquelas coisas que a gente vê. A verdade é que é verdade, são 10 primaveras só, né? Talvez 7. Então, assim, conta um pouco dessa presença, como você vem percebendo esses homens que passam por esses trabalhos, né, de masculino, como é que eles se tornam mais presentes? É fácil, é difícil? Qual é o desafio? Para depois eu te perguntar um pouco sobre licença paternidade. A gente também tem dados sobre isso. Tá. Eu tive o privilégio de ter um pai muito presente. Meu pai foi Um privilégio na uma nossa grande geração. referência. E meu pai contava uma história que meu pai era médico, né? E ele contava que ele estava saindo para dar um plantão, e ele dava plantões à noite para poder complementar a renda de casa e tal. E aí a minha irmã, que na época devia ter, sei lá, uns 5 anos de idade, assim, a gente morava num apartamento, ele estava pegando o elevador, a minha irmã saiu de casa, agarrou nele assim e pediu para ele não ir. E aí ele falou que naquele mesmo dia ele pediu demissão e abandonou os plantões noturnos mesmo que ele ganhasse menos. Isso pra mim, pra minha irmã, foi ótimo porque a gente tinha meu pai mais presente em casa. Meu pai chegava cedo em casa e tal. Quando eu comecei a entrar, assim, no mundo dos negócios e tal, eu olhava pro meu pai e falava, putz, meu pai é um desperdício, assim, porque ele podia ganhar muito mais dinheiro do que ele ganha. Porque eu achava que ele era um cara sem ambição, que ele deveria trabalhar mais e tal. E eu vi meu pai chegando cedo em casa. Meu pai chegava, tipo, 5 da tarde, ele tava em casa já, sabe? E, e aí eu comecei a perceber com o tempo, né? Isso foi um período da minha vida. Cara, que coragem que o meu pai teve de tomar essa decisão de estar perto da família. E hoje, que meu pai já é falecido, eu percebo que bênção que eu tive de poder ter a chance de ter convivido com meu pai. Imagina se meu pai já tivesse morrido e eu não tivesse tanta oportunidade de estar junto com ele, como é a maioria dos casos das pessoas no Brasil, pelo menos. Então, eu acho que muitos homens estão começando a se dar conta disso também. Porque justamente isso vai entrando em contato com essa cultura do crescer cada vez mais e tal, e ganhar mais dinheiro, mas opa, será que é esse o mais importante? E aí tem várias histórias, tem muita gente fazendo um trabalho incrível sobre paternidade, a gente está tendo novas referências. E para mim essa é a palavra-chave, assim, Perfeito. referência. Quando a gente fala de masculinidade, a gente tem que falar de referência. Então, eu cresci com várias referências de como os homens se comportam. Quando eu conheço um homem diferente, eu criei uma nova referência, eu não sabia que eu podia ser assim. Eu não sabia que dava para ser assim. Eu não sabia que um homem podia se comportar dessa forma. Seja em termos de liberdade, ou seja porque, por exemplo, assim, vamos supor que um cara cresceu vendo os homens traírem as esposas. Essa era o padrão dele. Então o padrão é o homem trair a esposa, e assim, ele vai crescer achando que ele tem que fazer aquilo. Mesmo que nunca tenham falado para ele. O homem aprende muito por observação, Sem dúvida. observando o outro. Quando ele vê um cara tratando bem a sua companheira, ele modela, porque dentro dele tem esse código de querer fazer o melhor, de querer ser o melhor possível, sabe? Quando ele vê um homem consciente, então eu não sabia que eu podia ser assim também. Isso vai ativando dentro dele. Então quando você conhece um cara que está exercendo uma paternidade de uma forma saudável, ativa, presente, aquilo fala, então esse é o tipo de pai que eu quero ser. Óbvio, né? Por que o cara vai querer ser um pai que não está com os filhos, sendo que ele pode ser um pai que pode estar com os filhos? Então é óbvio que isso vai acontecer. E a gente tá vendo agora nas redes sociais vários pais mostrando isso, entendeu? E o cara, quando tem um filho, ele vai olhar para aquele cara que é um pai presente e vai falar, eu quero isso para minha vida. Porque esse é o natural, entende? Então a referência é a palavra-chave para isso. Quando a gente vai dando referência de novas formas de se expressar, quando a gente dá referência de um homem que sabe entrar em contato com as suas emoções, de que sabe se vulnerabilizar, de que sabe falar de um lugar do coração, quando a gente vai dando novas referências, isso vai despertando nas pessoas, nos homens, eu quero ser assim também, como é que eu faço? Vamos fazer junto, entendeu? Não, perfeito. E aí entra numa história que é a tal da presença, né? Que a gente acha que sabe e estamos aprendendo ainda que tem muita coisa para entender sobre presença, né? Eu percebo assim, sou mãe de uma menina pequenininha e
criança é tudo sobre o momento do agora, ela não entende tempo. Então, todos os desafios que eu tenho com a minha filha tem a ver com eu tentar acelerar ela a fazer alguma coisa que ela está altamente presente. A famosa história, não quer entrar no banho, não quer sair do banho. Porque, de fato, ela está ali presente, né? As transições entre um presente e outro é o desafio das crianças, principalmente as pequenininhas até 5 anos. A mudança de um tempo para o outro não é óbvia, né? E aí eu percebo que quanto mais eu estou presente, mais eu consigo que ela vá para a próxima transição. E aí eu vejo, de fato, o quanto de eu ter tempo faz eu estar presente, né? E aí a gente tem um dado aqui que fala sobre licença paternidade. Eu não sei o quanto vocês estão olhando para isso, mas eu ainda me impacto, né? Primeiro com poucos dias. Me parece que é 4, né? Oficialmente. Algumas empresas fazem uma flexibilização para 15, até chegar a 1 mês. As mais, né, referentes do mercado, elas tentam fazer a paridade. Dar em quantidade de tempo aquilo que a mulher tem direito. Então, pelo menos os 4 meses. E o que a gente percebe é que muitas vezes o homem não sabe o que fazer. Né? Nessa dança de estar presente ali. Conta um pouco para mim, como é que você imagina... Eu sei que você ainda não é pai, mas sei que a sua presença observatória te dá a oportunidade de contar. O que seria um pai presente? Porque principalmente nos primeiros, né, na licença maternidade, são os primeiros meses. Aquela criança ainda é muito conectada ao corpo da mãe, aquele feminino que trouxe ela se alimenta por ali. Qual que é a figura do pai? Porque muitas vezes a gente acha que os 50% é ele trocar a quantidade de fraldas, acordar a quantidade de vezes. Não é? Como você entende essa dança? Eu acho que quando tem logo o nascimento de uma criança, o papel do pai está muito ligado à mãe, a dar esse amparo para a mãe. Ele ser essa estrutura que dá um pouco mais de estabilidade e segurança, porque a mulher entra no puerpério, e você já passou por isso, você pode falar melhor do que eu, é um muito melhor do que eu. gigante. E é um desafio emocional, uma carga muito pesada, muita coisa acontece, e é bom ter uma pessoa lá que está lá dando uma segurança, uma estabilidade, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, que esteja ali, tamo junto. Claro que a maioria do trabalho físico é da mulher nesse período, porque a criança depende dessa nutrição direta que vem da mãe. Mas só do fato do pai estar lá, isso já é uma baita diferença. Então eu troco muito com... Eu não sou pai ainda, mas eu tenho o privilégio de estar muito perto de vários pais incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer. Isso me faz ter mais vontade de ser pai ainda. Essa é uma coisa que foi uma grande chave que virou para mim com os encontros que a gente faz do Brotherhood, porque eu não tinha vontade de ser pai. Olha só. E eu entendi que eu não tinha vontade de ser pai porque eu não tinha oportunidade de ter conversa sobre paternidade com os meus amigos. Porque os homens não costumam falar muito sobre isso. Mulheres muitas vezes se preparam a vida toda e estão sempre falando sobre vontade de ser mãe. Você não vê muitos caras falando que tem vontade de ser pai. É verdade. Então eu fiquei com vontade de ser pai quando eu escutei numa roda de paternidade os caras falando sobre como era maravilhoso ser pai. Falei, cara, eu nunca tinha sentido isso. E aí, então, desde então eu tenho observado, aprendi, já estou me preparando, observando, aprendendo e tudo mais. Então, eu acredito que tem muito esse lugar desse amparo emocional, assim, de oferecer uma estabilidade. Nessa é a hora onde ser provedor faz uma diferença, porque se a mulher ainda tiver que nutrir uma criança e trabalhar para ganhar o dinheiro, isso vai gerar um desafio ainda maior. Né? Então, esse é o momento onde ser provedor para o homem faz mais sentido. Né? E a presença com a criança. Né? A criança ela não vai olhar só para um ser, vai olhar para 2, né? Uma referência masculina e uma referência feminina, é assim que a vida funciona. Então, qual é a referência masculina que está sendo desenvolvida ali? Como é que esse homem se comporta? Como é que esse homem trata a minha mãe? Como é que esse homem lida com os meus desafios? Qual é a habilidade emocional que ele tem? Ele se irrita quando eu choro ou não? Então, a criança está modelando tudo, ela está absorvendo tudo. Então, eu acredito que tem que ter um preparo para quando chegar esse momento. Claro que nunca dá para se preparar da melhor forma possível. Sim. Mas existe uma lição de casa que dá para ser feita para chegar num lugar um pouquinho mais preparado, sabe? Pelo menos é o que eu acredito. Muito bom, Gu. Maravilhoso. E você sempre traz essa calma que me deixa até... A minha fala geralmente é mais rápida. Você me faz conversar de um lugar mais simples. Gu, a gente está chegando no final dessa conversa e se a gente tivesse que olhar para os RHs
que estão nos observando, enfim, nos escutando. É, qual seria o primeiro passo? Identifiquei, estou com vários programas, talvez, de melhora na liderança. A maior parte dessa liderança é masculina. Se tivesse que dar um primeiro passo, ou se tivesse que dar um passo importante, um passo de melhoria daquilo que já está internamente sendo endereçado, qual seria? O que você gostaria de deixar como mensagem? Olha, eu tenho visitado várias empresas que me convidam para falar sobre esse tema e o que eu vejo? Eu vejo uma mobilização muito grande assim, do RH, sobretudo pelos comitês de diversidade, trazendo essa pauta de masculinidade para dentro das empresas. E 100% dos casos são as mulheres que trazem isso, nunca são os homens que percebem que eles têm que melhorar. Por demandas das mulheres, as mulheres falam, a gente precisa conversar com os homens e tudo mais, e aí vem nesse lugar, né? Mas ainda é um lugar ainda que não é visto como com tanta urgência quanto eu acredito que deveria. Tá. Então, o que eu penso é que seria importante que os departamentos de RH entendessem a urgência de falar de masculinidade e como uma coisa que tem que ser realmente implementada. Tá. E não algo que é opcional, que, pô, vai ter um bate-papo aqui e tal, um cara que pode falar, porque isso não gera mudança. Claro que é legal ter a oportunidade de poder falar, de espalhar algumas sementes, mas eu ainda não vi nenhuma empresa com o departamento de RH realmente comprometido com a mudança de cultura, de masculinidade na empresa. Perfeito. E eu acredito que essa é uma coisa que se, cara, alguém bancar, vamos lá, vamos fazer um trabalho aqui de verdade, mudança de cultura, de investir nisso, eu sinto que vai dar uma oportunidade muito grande, porque dá pra gente trabalhar tudo isso que eu falei, de mudar a forma como as pessoas conversam, de mudar a cultura, de diminuir a competição e tudo mais, porque você muda numa coisa que é muito enraizada dentro do que é o trabalho. E a gente precisa tocar nisso, senão vai ficar só enxugando gelo. Tem que mexer na cultura, tem que ir lá na raiz disso, entendeu? E é um pouco do que a gente falou aqui. Perfeito. Gu, eu queria muito, então, pedir que você fechasse contando um pouco. Você é um escritor, né? Foi assim que você começou a sua fala. Eu amo seus 2 livros já publicados. Fiquei muito feliz que agora, dias passados, você vem a público e fala, tem um terceiro. E conta pra gente, não deixar para depois. Conta tudo que você pode contar em relação Posso pegar aqui? Eu tô a esse lançando filho. agora. Tô lançando esse livro aqui, Eu Não Deixo Pra Depois, que para mim é a minha maior obra, assim, é o legado mais importante que eu tô deixando. É um livro que chama Não Deixe Pra Depois, Coisas que Aprendi com Meu Pai sobre a Vida e a Morte. Meu pai faleceu no ano passado e o meu pai foi um tema de trabalho interno muito grande meu, assim, durante muitos anos, quando eu comecei a entrar nesse caminho de autoconhecimento, entender que, putz, por que eu sou desse jeito, eu olhava pro meu pai, eu sou assim por causa do meu pai. E tanto porque eu queria ser igual a ele, ou tudo que eu não queria ser igual ao meu pai. Então foi um tema de muito estudo, assim. Então eu dediquei vários anos para tentar me reconciliar com meu pai de um lugar diferente, assim. A gente era próximo, mas não era. Ou seja, a gente era próximo, eu encontrava ele para jantar no final de semana, tá, mas eu não conseguia acessar o meu pai, assim, sabe? Então foi um processo disso. E aí o que aconteceu é que meu pai, ele pegou Covid e ele ficou durante um período de 11 meses tentando se recuperar até ele falecer. E esse período foi super desafiador na minha vida. Foi um período desafiador, assim, difícil, duro, triste, mas de muito amor, assim, foi maravilhoso. E aí essa é a história, depois o luto que eu tive, assim, tudo que eu aprendi. Quais foram os ensinamentos de vida que meu pai me deixou, as dicas que ele dava, como, por exemplo, eu não deixo para depois. Meu pai era um cara que não procrastinava nada. Maravilhoso. Zero, assim. Ele sempre falava assim, não deixa, faz agora, não deixa para depois. Ah, chegou um boleto aqui, chegou um boleto aqui, já paga aí. Ah, não, pai, vai vencer daqui 2 semanas, depois eu pago. Faz agora que depois você vai esquecer. Aí, não vou esquecer. Aí o que acontecia? Eu esquecia e pagava com multa depois. Eu falei, era só fazer na hora. Eu sempre falava, não deixa para depois. E eu acho que não deixar para depois vale tanto para as coisas práticas, como pagar o boleto, responde a mensagem, já faz aí o que tem que fazer, terminou de comer, já lava a louça, coisas desse tipo, assim, então legados de forma prática. E também a gente não deixar as conversas difíceis para depois, porque talvez não dê tempo. Felizmente eu tive tempo de fazer isso, por isso que eu consegui colocar nesse livro. Mas eu sei que tem muita gente que às vezes é tarde demais. Então essa relação com os pais, ela é muito importante para a gente ficar em paz.
tanto com o pai quanto com a mãe. Aqui eu conto a história do meu pai, mas ajuda todas as pessoas a refletirem sobre as suas relações familiares. Então tem coisas que eu vou contar aqui sobre histórias do meu pai, que você fala, pô, minha mãe era assim, pô, minha avó fazia isso, ou meu tio, e aí você vai refletindo sobre a sua vida e vai buscando uma compreensão melhor sobre como que você quer caminhar no mundo, como que você quer viver. Então essa aqui é a história. Maravilhoso. Não deixe para depois. Gustavo, muito obrigada. Se as pessoas precisarem te encontrar, onde elas te encontram? O Instagram é onde eu costumo compartilhar mais, @Gutanaka. Tô no LinkedIn também, Gustavo Tanaka. E é isso, a gente tá aqui, estamos caminhando junto. Que assim sigamos. Bom, essa foi mais um episódio do Futuro do RH sobre masculinidade saudável e como a gente pode aplicar em nós, nas organizações. Estive com o Gu Tanaka, um amigo querido, e eu sou Lígia Zottini, pesquisadora de cenários futuros, fundadora do Voicers, aqui num collab com a PIO para o Futuro do RH. Se você ressoou até agorinha com a gente, compartilhe. Passe para alguém que esse conteúdo possa fazer sentido, uma liderança, uma empresa, um RH. Vamos deixar as pessoas poderem participar dessa troca. Muito obrigada. Futuro do RH.